caros irmãos e irmãs aqui presentes, também quem nos acompanha pela Web TV aqui da Santuário Santo Antônio, sempre com a dedicação, da Pastoral da Comunicação, que está aqui. Essa liturgia, de modo especial esse evangelho, eu diria assim que toda leitura, todo trecho do evangelho, ou todo e qualquer trecho, enfim, da Sagrada Escritura, é muito importante a gente, assim, ter uma atenção toda especial ao contexto em que se situa. E eu diria assim, hoje uma atenção muito especial a esse contexto onde que se situa o Evangelho. Veja que hoje, nesse trecho do capítulo 22, os chefes religiosos, é mostrado para a gente assim, que eles compreenderam assim, que as parábolas, algumas bastante polêmicas, que nós já ouvimos alguns domingos, os dois irmãos convidados para trabalhar na vinha, que o pai convidou eles. A parábola dos vinhateiros homicidas e do banquete de casamento, que foram as últimas, eles compreenderam que essa parábola, os chefes religiosos compreenderam que essas parábolas se referiam exatamente a eles. E por isso que agora, então, eles contra-atacam a Jesus com 3 perguntas capciosas. Nós hoje temos uma pergunta. Domingo que vem vamos ter uma outra pergunta. Nessa perspectiva, perguntas bastante capciosas, para tentar pegar Jesus em alguma contradição, alguma armadilha, para ter, a forma, ter alguma com o que acusá-lo. No caso hoje, pagar ou não pagar o imposto a César. Depois, domingo que vem, se não me engano, a respeito da ressurreição dos mortos. E depois, a última, qual é o primeiro mandamento? O primeiro e mais importante, que são as 3 perguntas. Veja que no Evangelho de hoje, é perguntado a Jesus sobre o imposto a ser pago aos romanos. Sem dúvida, isso era um assunto muito, muito polêmico na época, que dividia a opinião das pessoas. E no Evangelho de hoje, Jesus responde ao que não lhe haviam perguntado. Ele vai a mais. Indicando exatamente uma atitude vital, que vai além da alternativa que lhe foi proposta, a licitude de pagar ou não o imposto a César. Ele vai além disso. É importante, eu acho que 2 questões para a gente ter esse contexto, o pano de fundo dessa parábola e daquilo que Jesus vai além da resposta. Que, em primeiro lugar, sim, está muito claro na parábola de hoje que Jesus ele denuncia a submissão dos fariseus e também dos herodianos, que carregavam consigo moedas com a imagem do imperador. Ele denuncia porque eles viviam como que escravos submissos a um poder que desumanizava as pessoas, que humilhava a todos, com pesados impostos, com muita violência também sobre as pessoas. Na prática, nesse primeiro olhar dessa denúncia de Jesus, sim, eles já reconheciam, a autoridade de César. Poderíamos dizer que eles já estavam dando a César o que era de César, porque eles usavam exatamente as moedas dele para comprar e vender. E até, inclusive, usavam a moeda para pagar o imposto lá no templo. Agora, o acréscimo que Jesus dá a essa resposta, essa pergunta, essa tentativa de armar uma armadilha, que para nós, eu diria é fundamental, é importante. Porque, num segundo momento, em segundo lugar, eu diria que Jesus, ao perguntar para eles, de quem é a figura, ou então tem algumas traduções que dizem de quem é a imagem,
de quem é a imagem e essa inscrição que está na moeda, é possível a gente aqui fazer uma referência, ou que Jesus estivesse fazendo aqui uma referência exatamente ao Gênesis. Eu já explico isso. Quer dizer, aonde que lá no Gênesis está escrito exatamente o quê? Que a pessoa, o ser humano, ele foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus. Então, se o ser humano é a imagem de Deus, é preciso, assim, dar a Deus aquilo que foi tirado de Deus. O que é? O próprio ser humano. Nessa perspectiva da desumanização. Então a gente precisa dar a Deus novamente a pessoa, para que ela se sinta de fato filho, filha de Deus. Então, assim, o ser humano é a imagem de Deus e só a Deus pertence. Quer dizer, o único, absoluto é Deus. Poderíamos dizer aqui que trata-se de como se fosse uma submissão amorosa, que não se impõe, no caso, aqui no Evangelho de hoje, o imposto, assim, não tem como impor, porque Deus convida, assim, a entrar em sintonia com Ele. Então não é, assim, imposição. Entrarmos, assim, na comunhão de vida, mas também de compromisso com as outras pessoas. Então, o que interessa para Jesus é que dê a Deus aquilo que é de Deus. Em outras palavras, nós poderíamos dizer assim, que assim como as pessoas do partido de Herodes perguntam, Jesus responde para eles, vocês precisam, assim, dar a Deus o que é de Deus, ou seja, em outras palavras, que vocês sejam capazes de praticar a justiça e a misericórdia para com as pessoas. Esse é o pano de fundo. Assim, fazer isso, praticar a justiça e a misericórdia para poder exatamente entrar em sintonia com o coração de Deus. Por quê? Porque Jesus denuncia exatamente, e chama eles inclusive de hipócritas, né? Porque a hipocrisia dos fariseus e também dos herodianos negava a Deus aquilo que era devido a Ele. Em outras palavras, nós poderíamos dizer aqui assim, que nós não devemos entregar a nenhum César aquilo que é de Deus. Ou, se quisermos dizer de uma outra forma, assim, que nós não podemos sacrificar a vida, não podemos, assim, sacrificar a dignidade dos indefesos a nenhum poder. Seja ele político, seja ele financeiro, seja ele econômico, seja ele religioso. Quer dizer, nenhum poder pode abusar das pessoas. Nenhum César pode, assim, se impor sobre as pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Então, com a resposta que Jesus dá, eu acredito assim que Jesus coloca aí um princípio que ele tem uma validade permanente. Assim, que a gente precisa rejeitar de toda forma, assim, de uma maneira absoluta, qualquer tipo de poder imposto. Né? O César, ele se impõe, né, pelo imposto, pelo poder, que acaba, assim, excluindo, que acaba oprimindo as pessoas, escravizando. Jesus quer mostrar exatamente ao outro lado. Deus não se impõe. Deus não é imposto. Deus se faz dom. Deus se esvazia, né, de todo o poder. E Deus, assim, se esvaziando, sendo dom, Ele quer se aproximar de cada pessoa, fazendo-se comunhão. Aqui temos, assim, um elemento importante, assim, que eu acredito, assim, que essa identificação de Deus com cada pessoa, com cada ser humano, quer dizer, ela não vai nessa linha do poder, assim, que se impõe, mas é exatamente na direção do amor que é oferta.
Deus se revela exatamente na humanidade, da qual nós queremos constantemente, assim, às vezes, queremos constantemente escapar dessa humanidade. Então, assim, para mim, assim, essa afirmação que Jesus faz hoje no Evangelho, que para mim assim, é uma afirmação lapidar, né? Assim, que ele faz, assim, essa afirmação de Jesus, ela vai da imagem, assim, impressa, ela vai da imagem impressa da moeda à imagem que a gente traz impressa em nossas vidas, ou seja, a imagem de Deus. Poderíamos dizer assim que o dinheiro traz impressa a imagem dos poderosos. O ser humano traz impressa a imagem de Deus. O dinheiro, ele vale exatamente aquilo que o poderoso, aquilo que o poderoso imprimiu. Agora, o ser humano, ele vale o que vale aquele que criou a sua própria imagem, Deus. O denário, a moeda, do Evangelho de hoje, traz impressa a imagem de César. Portanto, vale o que vale César. Nem mais, nem menos. Então, o ser humano, me parece que aqui está a importância, o ser humano traz impressa a imagem, cada um de nós trazemos impressa a imagem de Deus. Por isso que nós temos valor absoluto. Com a moeda, algumas traduções chamam o denário, pode-se pagar o imposto. Pronto, tal valor, tantas moedas. Agora, nós também temos que ter essa consciência que o ser humano não é moeda de circulação, que podemos assim comprar, que podemos vender. Quer dizer, o ser humano é a única moeda que vale exatamente a vida mesma de Deus. Então, por isso que assim, a pessoa, o ser humano, ela não pode ser um produto que é vendido aos interesses humanos. E aqui me parece que vem o grande desafio, o grande contraste que a gente vive na nossa sociedade atual, no nosso contexto atual. Quer dizer, a gente vive um contexto social, vivemos um contexto econômico, poderíamos usar assim essa mesma terminologia, onde que o Deus dinheiro ele determina as nossas relações, as relações humanas. E inclusive, por que não dizer, no campo religioso, também determina. Poderíamos dizer assim que o César pós-moderno, alguns dizem assim o neoliberalismo, enfim, tantos nomes, endeusou o poder monetário, que acabou destruindo assim, aquela imagem divina que está impressa em cada um de nós. E aí o ser humano, parece-me que todos nós estamos passando a ter um valor de mercado. Nessa perspectiva, que toda pessoa que acaba não produzindo, que não é rentável dentro desse contexto social e econômico, é descartado. Sejam doentes, sejam idosos, sejam pobres, assim por diante. Esse contexto. Então eu diria assim que, à luz desse evangelho, são exatamente os Césares que se infiltram nas profundezas do nosso ser, da nossa vida, que conduz a gente a um profundo processo de desumanização. Então me parece assim que o grande desafio para nós, à luz do evangelho, mas também não esqueçamos, assim, à luz do Dia Mundial das Missões, eu diria assim que se há algo que nós precisamos fazer enquanto missionários e missionárias, nessa perspectiva de que a nossa vida é missão, de que todos nós somos enviados, é que nós precisamos exatamente não permitir que isso aconteça, que as pessoas se desumanizem, mas pelo contrário, a gente precisa assumir a nossa vida, a nossa missão, para que as pessoas sejam cada vez mais humanizadas. Mais humanizadas. É isso que Jesus está falando aqui. Nós não podemos deixar que as pessoas sejam descartadas. A gente precisa humanizar o mundo, a gente precisa humanizar a sociedade. Assim como o Papa Francisco também, quando ele está chamando
o seminário da economia de Francisco, ele está pensando exatamente como que vamos humanizar a economia. Como é que vamos humanizar o mercado? É difícil. É difícil. O que a gente não pode é continuar perpetuando isso. Criando descarte, criando descarte. A gente precisa incluir as pessoas. Incluir as pessoas. Então nós não podemos deixar que os Césares tomem conta da nossa vida, tomem conta das nossas opções, tomem conta do nosso coração. Que Deus nos ajude, que esse Evangelho possa nos inspirar. Assim seja. Assim seja.